Irmã Geis, não, mas a irmã Geis está aqui para parte 2 do testemunho dela, né? No primeiro eu comecei orando, nesse agora eu vou pedir para ela começar orando, né? Para nós, amém? Amém, né? Amém, Senhor Deus, Sim, em nome Pai, de Jesus, em nome de Pai. Jesus, papai. Estamos aqui, Senhor, nessa noite, Pai, diante da Sua presença, Senhor sim, Deus, papai. para que o Senhor, Pai, venha nos usar, Amém, Pai, como um Pai, canal de em nome de bênção, Jesus, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai, Amém, que está nos papai. vendo agora, Pai. Amém, Que não Pai. seja nós, que não Amém, seja a nossa Pai, em vontade, nome mas de que seja a Jesus, vontade sim, do papai. Senhor, Amém. Pai, e que esse testemunho sirva, Amém, Pai, Pai. para que as pessoas, Sim, Pai, Pai, venham em ver o nome tanto de que o Senhor é Jesus, grandioso, sim, tanto Pai. que o Senhor é maravilhoso, Amém, Pai. Pai, em Por nome isso, de Pai, em nome de Jesus, Jesus, sim, Pai, Pai. que o Senhor use a minha vida, Sim, Pai, nessa use noite, mesmo, Pai, em Pai. nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Assim, como você contou no testemunho passado, né, que você contou muito do que era, quem era a Geis antes de Cristo. Aí ali você contou um pouco de como foi sua transformação. Para nós começarmos, vamos de quando você foi para a cela a primeira vez, conta ali até chegar no encontro, o primeiro encontro, você conta. Nossa, primeiro encontro? Eu tenho 4. Boa noite, né, a cada um dos irmãos, né, que estão aqui, né, cada uma das pessoas que estão nos vendo. O meu, assim, a célula que eu comecei a frequentar, como todos já sabem, é a célula do Sebastião Marcelo, né, e através da célula dele é que eu fui para o encontro com Deus, né, que ele mais a Luciene me levou no encontro, né, porque eu não sabia como é que era, então eles que já tinham ido é que me ajudaram nessa parte. E aí chegou o dia, né, não lembro a data assim certa para falar para os irmãos, peguei, né, arrumei minhas coisas para ir para o encontro. E até lembro que na época ainda podia levar crianças, né, para o encontro com Deus, hoje que não é permitido, mas naquela época era. Levei a minha menina junto comigo, né, e foi eu posso dizer que foi um encontro tremendo na minha vida, né. E eu lembro que foi o último encontro que o pastor Anderson fez antes dele ser enviado para Santa Helena. E eu não me recordo direito, mas eu acho que tinha 23 vidas naquela época. E eu estava ali, mas até meu irmão foi junto nesse encontro. E eu lembro que antes de eu partir para o encontro, eu tinha chegado no hall, né, falando que eu ia. E ele não ficou muito satisfeito, não. Né, ele achou ruim, ficou meio assim, fechado, né? Aí eu até na época conversei com o Marcelo e a Luciene sobre isso, eles me aconselharam, né? E eu não desisti de ir pro encontro, persisti, né? E eu lembro, irmãos, que eu arrumei minha mala, né, com as minhas coisas, tudo, e pus no canto, né, nos meus trens, os da 27 vidas, isso. E eu lembro que eu peguei a minha mala, né, tava num lugar separadinho já, com as minhas coisas minhas, da minha filha, para ir pro encontro. E eu lembro que antes de eu partir pro encontro, eu olhei em cima da minha mala. Eu vi uma cobra enrolada em cima da minha mala. Porque aquilo ali já era o quê? O diabo já tramando, né, para mim não poder ir pro encontro. E mesmo assim, eu brigada com ele ainda, porque ele não estava muito de acordo, eu fui pro encontro, né? E eu já fui pensando, eu falei, não sei se eu vou chegar em casa, vou ter o marido, né? Porque por aquela brabeza que ele ficou lá em casa, né? Eu pensando. E o Marcelo, mas a Luciana sempre conversando, né? Falando que não era pra me preocupar, que Deus ia se encarregar de tudo, né? E eu fui para aquele encontro. Eu fui para aquele encontro que uma pessoa que tinha, como se diz assim, tinha mágoas, né? Estava muito machucada pelas coisas do mundo, né? Que estava muito ferida, né? Guardava muita coisa dentro do meu coração, né? E eu não conseguia, como se diz assim, passar, né? Liberar aquilo ali. E eu lembro que eu cheguei
cheguei naquele encontro sem saber de nada, né? Que você chega ali, tudo novo, né? Ali. E eu lembro que o que eu entrei, sentei naquela cadeira, né? Onde são separados ali. Sentei, comecei a ouvir a história de vida do pastor Sérgio, né? Comecei a ouvir a cada uma daquelas palavras que foram ministradas naquele lugar. E através de cada palavra sendo ministrada, o Senhor ia tocando na minha vida, né? Ele ia me curando, ele ia tirando as coisas que tinha dentro do meu coração, as feridas de dentro do meu coração, né? Pelas coisas que... pelas coisas do tempo, né? Pelo que aconteceu na minha vida, né? E assim, naquele encontro eu falo assim, irmãos, que eu fui liberta de muitas coisas, né? Naquele encontro. Porque realmente eu entreguei a minha vida pro Senhor ali, né? Como se já tinha entregado, mas o encontro foi só uma chave de tudo, né? Para mudar o que precisava de ser mudado. E eu lembro que para mim foi muito difícil, porque como eu guardava muita coisa no meu coração, e era difícil eu liberar aquilo ali, Deus foi usando pessoas, né? Usando vidas para que viessem orar comigo, para que viessem conversar comigo, né? Para mim tirar aquilo que havia ali dentro. Porque eu fui para o encontro totalmente machucada. Machucada assim, como que eu falo? Pelas palavras, né? Que tanto eu deferia para o meu esposo e ele para mim. Feridas porque eu não tinha sido convivida com meu pai, né? Mas a minha mãe. Eu tinha, como se diz, aquela sensação de abandono. Porque como eu não tinha sido criada com eles, eu me sentia assim, abandonada, jogada, porque eles não me criaram, eles não estiveram junto comigo. O tempo todo foi a minha avó e meu avô. Então eu não conseguia perdoar minha mãe, não conseguia perdoar meu pai. Mas através do encontro, aquilo ali foi sarado na minha vida. Através do encontro, eu consegui perdoar minha mãe, eu consegui perdoar o meu pai. Porque eu era tão machucada nessa questão que eu fui ter convivência com meu pai a partir dos 18 anos de idade. Porque falaram pra mim que meu pai falava que eu não era filha dele. Ele nunca me falou isso. Ele não, mas como se diz, as pessoas falavam, né? E aquilo ali só me machucava, me feria. A minha mãe era no mundo. Era uma cidade hoje, outra amanhã, outra depois. Minha mãe era no mundão de meu Deus, né? Ninguém nem sabia às vezes onde ela estava. Minha mãe, pra vocês terem noção, uma vez minha mãe foi parar na Bahia. E por conta disso, nós teve que dar um jeito de arrumar pra ela vir embora. Só que eu tinha mágoa, né? Só que naquele momento que eu entreguei a minha vida ali pro Senhor, naquele encontro, o Senhor tirou isso do meu coração. Tirou aquela mágoa, aquele ressentimento que eu tinha dela, que eu tinha do meu pai. Porque eu falava pra minha mãe, eu era tão magoada com isso que eu falava pra ela que eu não sou sua filha, você me abandonou, você nunca me quis, você sempre me deixou pra lá, você sempre me deixou na mão dos outros, você sempre não se importou comigo. Eu pegava assim, irmãos, meio pesado com a minha mãe, principalmente quando nós duas brigava. É tanto que eu e a minha mãe não nos entendíamos. Por quê? Por essa questão, né, do abandono. E eu via que eu feria ela através daquelas palavras, porque ela chorava, ela pedia perdão, só que eu não perdoava porque eu estava machucada da sensação do porquê que ela tinha feito aquilo. E foi meu pai a mesma coisa. Só que graças a Deus eu liberei perdão para os dois. Nós passamos a ter uma convivência melhor. Hoje eu não tenho mais a minha mãe presente junto comigo, né? Ela já se foi, porque ela chegou a um ponto da vida dela que ela ficou muito doente,
que ela era doente renal. E algumas pessoas sabem que a pessoa que é doente renal, ela vive através de uma máquina. E essas pessoas, elas chegam a um ponto que não vão muito tempo, né? Elas acabam não aguentando. E foi o que aconteceu com ela. Ela partiu, já tem mais ou menos uns 6 anos? É de 6 para 7 anos já, que ela já se foi. Hoje eu tenho meu pai, hoje eu tenho uma convivência boa com meu pai. Hoje eu converso com ele todos os dias. Hoje nós dois temos a proximidade um com o outro. E é tanto que meu pai fala pra mim que a única filha que se importa com ele, mais assim, sou eu. Que sempre ligo, converso, pergunto saber como ele tá, se ele tá bem. Por quê? Porque eu fui curada ali. Porque eu fui curada nisso aí. Aquilo saiu do meu coração, né? Meu esposo, né? Aquilo através do encontro mudou a minha vida nisso, né? Mudou muito, porque eu fui sarando aquelas feridas que tinha. Aí eu aprendi a tratar o meu esposo. Eu aprendi a tratar ele verdadeiramente como ele deveria ser tratado. Nós tínhamos os nossos problemas, às vezes tinha, mas eu aprendi. Porque também eu fui instruída também. Porque quando eu voltei do encontro, a Luciane fez comigo, né, a consolidação. Ela me ensinou muito sobre isso, né, sobre a maneira de como eu devia agir com ele, que não era esbravejando, que não era gritando, que não era exigindo as coisas que eu iria conseguir alguma coisa com ele. A Nete, mas o Alexandre também sempre conversou muito comigo, né, sobre isso, sobre eu ter calma com ele, né, que ia chegar o tempo de Deus na vida dele, que era para me esperar no Senhor, né. Então eu comecei a fazer isso que eles me falavam. Eu comecei a aprender a tratar ele diferente, né. E assim, até mágoa, né, eu tinha de uma pessoa da nossa família, né, que eu não vou citar o nome, eu prefiro não citar o nome dessa pessoa, né, que eu quando era criança eu fui abusada por um parente nosso, né, e assim, aquilo ali era uma ferida que eu carregava na minha alma, aquilo ali era uma ferida, porque você é uma criança. E não somente por isso, a minha mãe foi casada com uma pessoa que eu lembro que essa pessoa abusou de mim também quando eu era criança. Só que eu não entendia o que estava acontecendo. Porque quando você é uma criança, você não entende, você só tem o medo que te cerca por todos os lados, o medo que te aprisiona, né? Então você não consegue falar. Muitas vezes é muito difícil você falar dessa situação, dessas coisas, né? E eu fui para o encontro machucada com isso também. E eu lembro que naquele momento que eu fui para liberar perdão para essa pessoa, se eu não me engano, eu acho que foi até a Luciene que orou comigo, não me recordo direito. Sabe, vinha as irmãs orar comigo, né, e sempre falando nessa direção, né, de liberar perdão, que eu tinha que liberar. E era muito difícil, porque é difícil você liberar perdão para uma pessoa que te fez mal, sem você fazer nada para ela. É muito difícil você chegar e falar, como que eu vou perdoar uma pessoa que fez isso comigo, como é que pode? Mas você tem que perdoar. Aí é onde que você tem que deixar Deus entrar, trabalhar no seu coração para você perdoar. Porque senão você não consegue perdoar. E eu lembro que eu chorava muito, muito. Chegou até uma hora no encontro que eu falava assim, gente, eu não tenho mais por onde chorar, da onde tá vindo tanta lágrima? Eu falava pra mim, da onde tá vindo tanta lágrima? E eu chorando, e eu chorava, e eu chorava. E hoje eu liberei perdão dessa pessoa. Liberei perdão. E eu falo isso para vocês hoje aqui sem sentir dor. Sem sentir
sem assim aquilo me machucar. Porque quando é algo que te machuca, é sinal que você não liberou perdão. E eu falo isso hoje para vocês assim, que eu liberei perdão para essa pessoa. Eu liberei perdão e eu falo disso assim, e não me machuca isso mais. Isso não me fere, isso. E é tão assim, grandioso as coisas que Deus faz na vida da gente quando você permite, quando você deixa, que não tem nem explicação. Eu lembro numa parte do encontro que eu chorando, ajoelhada no chão assim, e chorando pelo, assim, sabe, de libertação mesmo, o Senhor me libertando daquilo que eu me sentia sozinha, eu me sentia sem ninguém, eu me sentia como se eu fosse um nada, né? Essa é a verdade. Você se sente um nada, você se sente como se você não tivesse valor. Mas quando você conhece a Cristo e deixa Cristo entrar na sua vida, você sabe o que é ter o devido amor, o devido valor do Senhor. E eu lembro que eu ajoelhada ali naquele chão, chorando, chorando e chorando, eu lembro que eu senti, isso é uma coisa que é nítido na minha mente, eu nunca apaguei isso da minha mente. Eu lembro que eu senti o Senhor me abraçando. Ele me abraçou tão forte, eu senti tão forte o abraço dele ali, que a única coisa que eu sabia é que ele estava ali comigo. É que ele estava me curando. É que ele estava me libertando. Sabe? E assim, foi algo que, isso até hoje, quando eu lembro, me dá uma alegria no meu coração, uma paz no meu coração, daquele abraço. Que muitas vezes, talvez quando eu tô chateada com algumas coisas, ou algum problema, eu me lembro daquilo. Eu me lembro daquele abraço. Eu me lembro do toque dele. Porque até hoje, irmãos, eu nunca senti um abraço tão grande, tão maravilhoso, tão grandioso, igual eu senti o abraço do Senhor naquele dia. Foi um abraço que eu não esqueço. Eu não esqueço daquele abraço. Porque aquele abraço para mim foi o que mais me marcou naquele encontro. Foi o que mais me marcou. Porque ali, através daquele encontro, eu fui limpa. Eu fui renovada. Através daquele encontro, o Senhor tirou tudo que havia dentro do meu coração. E me trouxe algo novo. Me trouxe uma paz, me trouxe uma alegria que eu não tinha. Né? E é algo que é transformador. Aquele encontro com Deus, quando você vai com seu coração totalmente para receber, quando você vai com seu coração totalmente falando, eu quero isso, Deus realmente faz no seu coração. Deus realmente faz na sua vida. Basta você estar com seu coração totalmente disposto. E foi o que eu fui. E eu tive assim, muita ajuda também. Porque eu tive a ajuda do Marcelo, tive a ajuda da Luciene, tive a ajuda da Nete, mas do Alexandre, né? E foram chegando outros irmãos que sempre estiveram ali comigo, né? A irmã Elisiane, dessa época, né? A gente tá caminhando junto, a Thalita, o Gustavo. Nós somos tudo dessa época de estar ali. Porque nós éramos sempre uns com os outros, né? Era sempre unidos uns com os outros. Família. Família, né? Era família realmente, né? Porque, como se diz, o discipulado ainda era pequenininho, era aquela coisa pequena, então era uns com os outros ainda, né? Era bênção. Hoje não, cada um tem o seu rumo, cada um tem o seu discipulado, né? Os irmãos que cuidam com amor, mas você nunca esquece o que foi lá atrás. Você nunca esquece o que aconteceu lá atrás. Então o encontro na minha vida foi transformador, o encontro para mim foi tremendo. E assim, irmãos, eu participei, não vou mentir, porque eu dei até um trabalhinho, né? O Sebastião Marcelo sabe disso. Eu dei até um trabalhinho para ele, né? Porque
você chega do encontro, você quer algo novo, você quer as coisas nova, né? Só que o diabo tenta o tempo todo o quê? Te derrubar, te desanimar, né? Não deixar você prosseguir. É tanto que eu participei de 4 encontros. 3 que eu fui sozinha e 1 que eu fui com meu esposo, que eu fui para acompanhar ele, né? E assim, eu lembro que cada encontro era uma experiência diferente, cada encontro era algo diferente, né? A Conceição tá rindo. É a próxima, né? E assim, eu lembro, irmãos, que o Sebastião mesmo, ele é prova, o Marcelo mesmo é prova, que muitas vezes ele me chamava para conversar. Geis, você tá, que eu tava errando em algumas coisas, ele me chamava a atenção, irmãos do céu. Oh, Sebastião de Jesus! Aquilo ali, irmãos, aquilo dá vontade de voar no pescoço dele, né? Só que eu ficava calada, fazia igual a Nete, ouvia, ficava calada, respirava, pensava e não falava nada, né? Era assim. Mas eu ouvia, porque eu sabia que o que ele estava falando para mim não era pro meu mal. Era pro meu bem, é porque ele queria o quê? Que eu acertasse, ele queria que eu crescesse, ele queria que eu mudasse, né? Ele queria ver eu transformada, a minha casa transformada, a minha vida transformada, né? A vida do meu esposo transformada. Ele queria isso, né? Então, assim, eles foram usados grandemente na minha vida, né? Quando eu comecei. Eles foram os que me ajudaram bastante. Então, assim, o encontro, eu não tenho nada que reclamar, eu só tenho que agradecer pelo que o Senhor fez no encontro na minha vida, né? E assim, irmãos, quando eu caminhava até com o Marcelo, né, que eu fui para a cela do Alexandre, eu lembro que eu comecei a aprender a orar e tudo, né? Que a Lucema Marcelo começou a me ensinar, a Thalita mais Gustavo, né? E eu vendo os outros irmãos, comecei a aprender, né? A orar. E assim, na célula eu sempre pedi uma coisa pela vida do meu esposo, né? Na célula eu sempre pedia. Os irmãos pediam, né? O irmão dele, a minha enteada, né? A Amanda sempre pedia. Tamires, na célula de crianças, sempre pedia. A Nete, mas o Alexandre era sempre orando, a Lucema, Marcelo, era minha outra cunhada de lá, a Ju, sempre pedindo, né? Nós todo mundo orando por ele, né? Porque foi praticamente o quê? Uns 5 anos, isso aí? 4 anos, sim. 4 anos depois. E aquilo ali, irmãos, a gente muitas vezes fala assim, eu vou orar pro Senhor porque isso vai acontecer, como se diz assim, isso vai acontecer em um mês, isso vai acontecer em uma semana, isso vai acontecer em um ano. Só que não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. E muitas vezes é que a gente quer antecipar as coisas. E não é nós que fazemos, é o Senhor que faz. E assim, irmãos, todo mundo orava, as sobrinhas dele oravam pela vida dele, né? E muitas vezes eu desanimava. Porque eu chegava na igreja, aí entrava ano e saía ano, e ele não ia, e eu queria casar para batizar e ele não queria casar, e entrava ano e era aquilo ali, aí a cada culto que tinha, chegava um culto de ceia, tem hora, irmãos, que não dava nem vontade de ir no culto de ceia, porque eu via todo mundo ceando e eu não podia, porque eu tinha que esperar quem? Ele. Eu dependia dele, né? Porque ele é o cabeça, então eu dependia do meu esposo. E a mesma coisa que eu podia fazer era o quê? Orar. E a gente orava, os irmãos oravam. Até nas células, quando ia ter uma confraternização, ele não ia. Ele me deixava lá na porta da casa da Nete e vinha embora. A Nete com a minha E muitas vezes, quando a Nete corria para tentar falar com ele um pouquinho, para tipo assim, sabe, começar a ganhar o coração do irmão, para ver, né, o irmão já tinha ido embora. Que a Nete correu pouco, né? Não rápido, ela tinha cansado. Daí, algumas vezes o Alexandre ficava na porta já esperando. Eu deixava na esquina. Então assim, era assim, mas
eu comecei a fazer o quê? Era só orar. E todos nós orando pela vida dele, né? Todo mundo em uma só comunhão, um só coração, orando pela vida dele, para ele vir para o Senhor. E é como eu falei no testemunho passado, eu comecei a fazer o quê? A declarar o que eu queria ver na vida dele. Comecei a falar para o Senhor o que eu queria nele. Porque eu não aceitava, eu falava para Deus, eu falava, Senhor, ele não é aquele lá, não é o meu marido. O meu marido vai estar sentado aqui no culto junto comigo. O meu marido é um homem temente ao Senhor, o meu marido é um homem que te busca, o meu marido é um homem sedento, é um homem que tem fome da sua palavra, que tem fome do Senhor. Meu marido é um homem que te ama mais até do que a mim mesmo, Senhor. Eu falava isso para Deus, então eu comecei a olhar ele com os olhos espirituais, não com os olhos naturais. Porque quando você olha com os olhos naturais, você não vê nada. Quando você olha com seus olhos naturais, você não vai ver o que Deus vai fazer. Você está vendo a situação. Você está vendo que aquela pessoa está ali, que aquela pessoa não vai mudar, que aquela pessoa não vai transformar. É isso que você está vendo. Mas se você começar a olhar com os olhos espirituais, com os olhos do Senhor, você vai ver o que? A mudança. Você vai ver o que o Senhor vai fazer. Porque ali você está deixando Deus fazer. Você está declarando o que você quer ver na vida da pessoa, não o que os seus olhos naturais estão vendo. Mas o que a Bíblia fala que nós somos, né? Isso. Então, aí o Senhor passa a fazer. O Senhor passa a agir. E foi isso que eu fiz na vida dele. Fui declarando, fui falando, não aceito, eu não quero. Até chegou o ponto que ele foi para o encontro. Que ele foi para o encontro com o Senhor e ele foi transformado naquele encontro. E hoje ele está aqui por quê? Porque foi o Senhor que trouxe, não foi eu, não foi a oração dos irmãos, não foi a oração da família, não. Foi Deus que trouxe ele no tempo certo, porque não era o meu tempo, era no tempo de Deus. E muitas vezes eu queria as coisas no meu tempo, não era. E hoje eu tenho assim... Eu trago isso para os dias de hoje. Hoje eu tenho esperado. Hoje eu tenho aprendido a esperar no Senhor. Aprendido a ver o quê? Que é no tempo do Senhor e não no meu tempo. É na vontade do Senhor e não na minha vontade. Então é Ele que faz, não sou eu que faço. Então foi uma coisa que eu tenho aprendido isso até hoje. Sabe? Muitas vezes eu conversava isso com a Anete e a gente vê o tanto que Deus é precioso, o tanto que Deus age, o tanto que Deus transforma. Então, assim, hoje a minha casa, a minha família, é tudo aonde? No Senhor. Por quê? Porque a minha filha foi o primeiro passo de tudo. A minha filha começou numa célula. Talvez a pessoa até fala assim, numa célula de criança? Sim, numa célula de criança, onde começou toda a transformação. Por quê? Porque o Senhor ouve o coração de uma criança, Ele ouve o clamor de uma criança. E ela queria o quê? Os pais dela ali. Ela queria o quê? Os pais dela transformados. Ela queria os pais dela renovados no Senhor, tanto ela quanto a minha enteada, a Amanda, que é minha filha, né? Nem enteada, né? Minha filha também. Então, era o que elas queriam ver. Não era só os adultos, mas o que ela. Então começou numa célula de uma criança. Então as crianças, elas são importantes. Talvez a gente não dá valor a uma criança, não dá valor a um clamor de uma criança. Mas é muito importante o clamor de uma criança. Se a gente aprendesse, ouvisse tanto que o coração de uma criança é puro, o tanto que o coração de uma criança é sincero para o Senhor, nossa, a gente veria tantas maravilhas, tantas coisas que a gente nem mesmo imagina. Então começou aonde? Na minha filha. Aí veio a mim, nisso veio o meu esposo, né? E nós dois começou a fazer o quê? Fazer a obra junto, começou a trabalhar junto, começou a estar no encontro junto, né? Começou a estar ali na presença do Senhor junto. E nós estamos aqui junto hoje, né? Fazendo isso para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor restaurou a minha casa, o Senhor restaurou a minha família, o Senhor restaurou a vida dos meus filhos, a minha vida, né? Os machucados, tudo que eu tinha, o Senhor tirou, né? Assim, eu queria que você falasse também
como foi seu casamento e antes da conversão e depois da conversão. Lógico, você testemunhou um pouquinho naquele, nesse, mas eu queria que você falasse mais baseado em cima de como era a relação. Sim, tempo mais breve, você não vai ter tanto tempo para responder, porque tem mais perguntas, né? E hoje encerra as partes. Depois, mais para frente, nós criamos mais testemunho, emendamos no que já está passado, né? E fazemos outro. Mas hoje eu queria saber disso de você. Como era o meu casamento antes? Antes e depois de conhecer a Cristo. O meu casamento antes é como eu já falei no outro. Meu casamento era um casamento destruído. Um casamento onde não tinha amor, um casamento onde não tinha companheirismo, onde não tinha... Muitas brigas. Muitas brigas. Irmãos, eu era tão estressadinha assim. Foi amor. Né? Que muitas vezes nós brigávamos, eu queria machucar ele. Já taquei trem nele. Mordeu assim, minhas costas. Amém, marido. Né? Já joguei coisas nele assim pra acertar, pra machucar mesmo. Eu já fiz isso. Então meu casamento era brigas, meu casamento era arruinado. Meu casamento não era bênção em hipótese nenhuma. Eu não respeitava ele como esposo, né? A verdade é o seguinte, quando você passa a brigar demais, que você tem uma convivência ruim, você acha que o amor se acabou. Você acha que você não ama mais a pessoa, você acha que aquela pessoa não é para você mais, aí você já começa a pensar o quê? Para fazer as coisas erradas. É isso que se passa muitas vezes na nossa vida, né? Então assim, era estressada. Tá melhorando. Então, assim, o meu casamento era um casamento que não era da vontade do Senhor, né? Era um casamento completamente destruído. Não tinha amor, não tinha uma alegria, não tinha paz, não tinha verdadeiramente um casal. Era tipo duas pessoas convivendo dentro de uma casa. Uma querendo sempre bater de frente com a outra. Então, tipo, eu não entendia ele, ele não me entendia. Era simples assim. Então era destruído. Agora hoje, no dia de hoje, o meu casamento hoje é um casamento no Senhor. A minha família hoje é restaurada. Hoje nós dois conversamos mais. Hoje nós brincamos mais. Antigamente nós não tínhamos nem liberdade para brincar um com o outro. Hoje não, nós temos essa liberdade. Brigamos mais pouco. Amém. Verdade. As nossas briguinhas é coisinha mínima. E nem passar a noite brigado também não. Vai ali, brigou aqui, daqui a pouco dá 10 minutos já resolveu. Hoje nós somos assim. Nós não temos mais aquela desavença. Nós não temos aquela briga mais. Hoje a minha família, a minha casa hoje tem a alegria do Senhor, tem a paz do Senhor, tem verdadeiramente Cristo hoje, que é uma coisa que não tinha antes, tem hoje no meu casamento. Porque eu passei a entregar a minha vida pro Senhor. E irmãos, como eu falei, por conta das coisas, você fala que você acha que você não ama seu cônjuge mais. Por quê? Por causa das coisas que aconteceram. Só que eu fiz o quê? Eu comecei a pedir pro Senhor gerar aquilo no meu coração. Eu comecei a pedir para Deus o quê? Senhor, gera no meu coração aquilo que está se apagado. Que é o amor pelo meu esposo, o respeito pelo meu esposo, que eu venha olhar nele com outros olhos. Eu comecei a pedir isso para Deus. E Deus foi gerando isso no meu coração. E eu, irmãos, não parei de pedir. Eu tenho pedido até hoje. Porque quanto mais eu pedir, mais eu sei que o Senhor vai fazer. E se eu parar de pedir? Será que eu posso voltar para aquela vida? Eu não quero. Então eu peço isso para Deus. Senhor, que o meu coração seja assim. Senhor, sobre os R$2. Que R$2? Eita, Marcelo, agora nós conversamos. Então assim, o meu casamento hoje é um casamento transformado no Senhor. E eu só tenho que agradecer a Deus. Porque hoje nós somos companheiros um do outro. Hoje não é só ele e Raulo dentro de casa, mas é eu e ele. Não é só ele o responsável, é nós dois.
É um ajudando o outro, é um estendendo a mão pro outro. Primeiro era a Geis, queria o casamento abençoado dela, eu queria o meu, mas o foco agora mudou, né? O foco agora é Cristo. Então Amém. nós queremos um casamento abençoado para Cristo, que é o casamento. Nós deixamos que Deus nos direciona, que Deus seja o centro. Eu não olho que eu quero que ela seja perfeita para mim, mas eu Amém. quero que ela seja perfeita para Deus. E assim mesmo é a forma dela. Nós não paramos as brigas, né? Não. Nós diminuímos. 100% quase. E não diminuiu as brigas, não. Diminuiu a forma de brigar. Quando ela vê que eu tô alterado, ela muda. Quando eu vejo que ela tá alterada, eu mudo. Eu irrito ela mais do que ela me irrita, mas eu sei acalmar ela. Igual eu falo muito pros meninos. Eles falam assim que eu deixo ela muito nervosa, mas eu falo, não, mas de noite na hora de nós dormir, tudo acalma, tudo fica tranquilo, né? Porque é o Senhor que nos direciona, né? Então é o Senhor que nos traz a calma, nos traz a alegria em nossa casa. Então nós sempre colocamos o Senhor acima de tudo. Ele é o terceiro nó da corda, né? Então, mesmo que muitas horas, muito tempo pode ser dolorido pra gente, mas a gente tem que se humilhar, igual ela falou, que decidiu a pedir perdão para a pessoa que magoou ela, né? Mesmo ela estando certa e a pessoa errada, ela decidiu. E é assim na vida de casal, tem que ser assim também, né? Vou deixar você dar seu testemunho, mas não tudo, que eu também tenho que contar o meu, né? E tem parte nisso aí, então não vou deixar você ir mais além do casamento, não. Então aí eu vou te pedir, assim, que você fale do seu testemunho. O assim, experiência que você teve com Deus? Uma experiência que você teve com Deus e, assim, que você falou, essa que só Deus mesmo faz uma coisa dessa. Qual a experiência que você teve? Que eu tive com Deus. É. A que eu não esqueço mesmo é aquele abraço. Um abraço. Né? O abraço. Essa eu não apaga da minha memória. Deus é óbvio, já falou comigo muitas vezes, né? O Senhor já falou. Muitas vezes o Senhor já usou pessoas para falar comigo, né? Coisas que só eu mesma sabia. Mas para mim o que me marcou realmente foi aquele abraço. Aquele abraço dele no encontro. Aquilo foi o que mais me marcou no encontro. Assim, que marcou pra mim, que eu me lembro até hoje e com uma alegria imensa no meu coração, é aquele abraço. E uma experiência que você teve com Deus ou algo que Deus fez na sua vida que você nunca contou pra ninguém, você tem alguma coisa? Você fala, essa eu não contei pra ninguém, essa experiência eu tive com Deus. E essa eu não contei, tenho vontade de não? Agora eu até esqueci as minhas perguntas, mas eu quero que você fale um pouco do sobrenatural de Deus que aconteceu na sua vida, que eu sei que foi muitos. O que Deus fez, qual foi a transformação. Se alguém tiver perguntas aí relacionadas ao testemunho dela, pode fazer também pra Geis. Porque nós temos mais uns 15 minutos de live aqui, aí se nós emendar ela vai falando só das bênçãos, das outras coisas, né? Uma boa de você falar do Isaac, também foi um plano, né? Isso foi um sonho que você tinha, né? De ter mais uma criança. Assim, querer, vamos dizer assim, que eu não pretendia arrumar outro filho. Mas aí depois de um certo tempo, eu comecei a querer isso. Né? Só que o Raul não queria. Aí eu já quis, né? Eu queria, mas ele não. E aquele sonho de ter um filho foi se apagando dentro de mim. E eu nem dei importância mais. Tipo assim, é como se eu tivesse me fechado para aquilo ali, né? E eu, desde os meus 14 anos de idade, eu tomava anticoncepcional. Aí quando eu vim embora para Rio Verde, da Cachoeira para Rio Verde, que eu fui morar na minha avó, eu fui e parei de tomar, né? Só que o remédio, ele acaba te fazendo um certo mal, né? Muitas vezes a gente não entende, mas ele faz, né?
ele prejudica um pouco a sua saúde. Então, pela quantidade de tempo que eu já vinha tomando remédio, né, eu tentava, como se diz assim, eu queria engravidar, depois o Raul foi até aceitando, né, eu até queria, mas eu não conseguia. E como eu trabalhava no hospital no Santa Terezinha na época, eu fiz um exame, né, e o exame falou que eu tinha ovário policístico. E o médico até perguntou pra mim, na hora que eu tava fazendo o exame, né, ele falou assim, você já tem filho? Eu falei assim, eu tenho uma moça. Ele falou assim, que bom, né? Porque não tem chance de você engravidar mais. Aquilo ali eu fiquei assim, eu falei, como não tem chance de eu engravidar, né? Aí eu levei pro médico, o médico olhou, falou que era por causa desse ovário, porque era um maior do que o outro, né? Então não tem como. Aí eu, fazer o quê? A gente fica meio, tipo assim, paralisado, sem saber o que fazer. Só que uma coisa que nós dois não sabíamos é que a minha filha já orava. Ela orava pro Senhor, ela pedia um irmão pro Senhor. E eu lembro que nós fomos no encontro trabalhar, e a irmã Jéssica, né? Mas o irmão Amivaldo tava lá, que são um casal abençoado na nossa vida, né? E a chave do carro do irmão, né? Ficou dentro do carro dele. E ele chamou o Raul para ajudar ele, né? Mas a Jéssica foi lá. E nós começamos a conversar ali, né? Sobre o encontro que estava acontecendo, o encontro. Do nada, ela virou para mim e falou assim que o Senhor ia me dar outro filho. Que tinha um filho. Que tinha um filho para nós e era um menino. Naquela hora eu fiquei assim, assustada, porque como assim, né? O menino, eu não posso ter filho, né? Um médico falou pra mim que eu não poderia. E ela veio e falou isso pra mim. E ela falou que o Senhor ia nos dar por quê? Porque a minha filha precisava. Ela precisava de um irmão. Ela queria, ela pedia isso, como se diz, ela precisava. Só que nós não sabíamos que ela pedia. Ela não contou para nós. E eu lembro que eu estava lá no encontro, e chegou a hora da palavra da cruz, nesse mesmo encontro que ela falou isso para mim, né, e para o meu esposo. Na hora da palavra da cruz, o pastor Diego ministrando, e ele pediu para todos os líderes ficar ali na frente dos encontristas, no rumo da cruz, e nós ficamos. E ela veio, chegou perto de mim novamente, começou a orar por mim. Quando ela começou a orar por mim, ela foi profetizando e ela foi declarando na minha vida, né, um útero fértil, e foi falando e declarando sobre a minha vida. Eu senti, na hora que ela pôs a mão sobre a minha barriga, eu senti queimando. Eu senti algo queimando, algo que foi queimando assim, foi queimando, sabe? Eu não entendi, eu comecei a chorar, só que eu não entendia. E nisso, irmãos, foi o que? Um ano depois. Um ano depois. Só que aí você começa assim, tipo, é que nem eu falei, é que as coisas no seu tempo. Então eu queria nas coisas no meu tempo. Eu ficava ansiosa, eu falava, mas isso não vai acontecer. Eu cheguei, irmãos, a duvidar do que Deus ia fazer sobre a minha vida, né? Só que quando eu fiquei grávida dele, tipo assim, você sente, né? E eu queria fazer o exame, ele não queria deixar, né? Porque eu tava ansiosa, porque dentro de mim eu sabia. Então aquilo ali foi algo do Senhor. Só que eu me recordo que antes de chegar esse um ano, antes de eu engravidar dele, mais ou menos uns 3 meses antes, mais ou menos, ou mais um pouquinho, teve um encontro de criança. Eu lembro que eu fui trabalhar no encontro. Tem até aquele pastor que orou também, né? Foi o pastor Reinhard. Não, foi só ele não. Não, eu falo naquela época, né? Ele tá falando por quê? Porque o pastor Jair já chegou a orar sobre isso na igreja, pessoas que não podiam engravidar. E eu lembro que eu levantei e coloquei a mão e eu senti queimando. Eu senti a mesma coisa quando eu senti quando a irmã Jéssica orou por mim. E naquilo ali no meu coração, você foi curada. Mas você gera o quê? O que vem na sua mente? O diabo já joga a dúvida. E quando veio o pastor Reinhard aqui,
Eu lembro que eu tava assim, eu levantei, a Luciene foi, orou comigo, e eu senti a mesma coisa que eu já tinha sentido do pastor Jair, né? Eu senti aquele queimor, assim, na minha barriga. Então era só a confirmação do que Deus queria, né, fazer. E eu lembro, irmãos, que nesse encontro de criança, eu lembro que eu tava na roda com as crianças e a pastora pregando, falando, né? Uma parte que tem sobre um abuso infantil, né? E ela começou a falar algumas coisas e eu fui lembrando coisas do meu passado. Eu falei, mas por que eu tô lembrando disso agora? Eu já fui curada disso. Eu não entendi. E eu lembro que eu saí dali e a única coisa que vinha no meu coração, procura a Jéssica. Procura a irmã Jéssica. E eu saí assim chorando, assim, não chorando de dentro da capela, do salão. Eu fui, segurei, levantei por conta das crianças, né? E fui lá pra fora. Quando eu fui lá pra fora, eu dei de cara com a irmã Jéssica. E era pra me encontrar com ela. E eu lembro que eu chorando comecei a falar pra ela, irmã, é porque o Senhor hoje tá te curando de alguma coisa. E ela começou a orar comigo. Ela disse que viu algo negro saindo de mim, que era do meu útero. Ela viu e ela começou que todo problema hormonal que seja lançado por terra. E ela começou a declarar e ela começou a falar. E eu fui sentindo. Irmãos, depois de mais ou menos 3 meses depois que ela orou comigo, eu engravidei dele. Eu engravidei do meu filho. Daquele rapazinho que estava aqui agorinha. Então é Deus, não é nós. É Deus que faz. Então assim, hoje pra mim é uma alegria muito grande, né? Sobre ele. Fala. Você tem mais 5 minutinhos. Tem gente perguntando o negócio da história do Segunda Reis. Eu vou contar, Caneco sabe. Você tem 5 minutinhos. O Marcelo que tá botando pilha. Mas amém, Sebastião. A história do Segunda Reis que o Marcelo põe aí é o seguinte. É por conta que quando a minha sogra ainda era viva, né? Tinha umas galinhas dele aqui no meu quintal. E a minha sogra tava aqui, né? E ela esteve aqui em casa e pediu pro meu irmão pegar das galinhas do Marcelo, né? Pra matar essas galinhas, porque ela queria comer. Aí ela pegou, o meu irmão pegou uma pra ela e uma pra nós, né? Aí nós contamos pro Marcelo, né, que tinha acontecido, ainda não mandou pra ele. Sabe o que ele fez? Ele mandou nós ler Segunda Reis, irmão. Todinho. Ele mandou nós ler, eu mais o meu irmão. Até brinquei com ele na época. Eu falei assim, sua mãe manda nós pegar e agora nós é que tem que pagar pela essa história. E nós foi ler esse Segunda Reis, a história dos leprosos, todinha, junto com o Sebastião. Né? Eu falei, nossa, só o Sebastião mesmo pra pôr a gente nessa fria, irmãos. Mas amém, né? Então, assim, essa é a história do Segunda Reis. Viu, Sebastião? E assim, irmãos, uma coisa que eu falo pra vocês é não desistir do casamento. Se você tiver uma pessoa que você conheça, incentive ela a não desistir do casamento, apesar da luta que tiver, incentive ela a não desistir. Se você tem uma pessoa que tem algum problema hormonal, fala, eu não posso, pode, porque todas as coisas nós podemos no Senhor. Tudo nós podemos no Senhor. Então, incentive sempre essas pessoas a quê? A não desistir. A não desistir dos planos de Deus, a não desistir do que Deus pode fazer na vida delas. Incentive elas sempre a acreditar, como me incentivaram. Que eu poderia ser mais, que eu poderia fazer e que eu poderia conseguir. E eu creio, irmãos, que eu irei conseguir muito mais ainda. Então, assim, que vocês, nenhum de vocês venha desistir do plano de Deus. Não desista do seu esposo, não desista de um filho, não desista de um parente. Porque até hoje, irmãos, eu não desisti de nenhum parente meu. E não vou desistir. Porque é o Senhor que vai fazer na vida deles. É o Senhor que vai fazer na casa de cada um deles como fez na minha. Amém? Então é isso que eu falo para vocês. Só incentiva, não deixa e não desistem.
não desistam, né? Amém, marido. Assim, que nem da vida do Isaac, é muito importante na hora que lançar uma palavra sobre as nossas vidas, nós nunca desistir, né? Porque a irmã Jéssica falou ali quase um ano atrás, né? E antes de se cumprir, e antes de nós descobrirmos que estaríamos grávidas, né? Estaria gerando-nos um bebê, né? E ali nesse tempo todinho, a irmã falou que seria um menino, um rapazinho. E durante 9 meses, 9 não, foi na verdade o que? Uns 5 meses, né? Fez o ultrassom. E ficou muito naquilo, os povos falaram qual o nome. E como a irmã, até mesmo no dia que ela estava falando, ela falou que ia ser como o Isaac, né? Que era o filho da promessa. Então dali eu já escolhi o nome. Falei, vai ser Isaac. E muitos chegavam, e se for mulher? Eu falei, não, é Isaac. Não tem outro, é Isaac. Se Deus prometeu um menino, um homem, ele vai cumprir. Amém. Porque uma mulher que não podia nem ter filho, Deus fez com que o útero dela ficasse fértil, ia dar simplesmente uma menina, ele ia cumprir a palavra dele pela metade? Não, Deus cumpre a palavra dele por completo. Então, tudo que Deus prometeu na sua vida, não pega pela metade não, pega por completo. Pegue sempre o completo, não deixa nada pela metade. Se Deus te prometeu proteger durante essa epidemia, pegue a palavra, pegue a proteção de Deus sobre a sua vida, né? Nós vemos muitos, parece que o vírus atacou no abrigo ali, né? Onde fica aquelas pessoas, as pessoas idosas, né? Eu esqueço o nome de lá, mas nós devemos orar. Nós devemos orar para aquelas pessoas, nós devemos orar por cada um deles. Nós não precisamos de ter medo. Nós não precisamos ter medo porque o Senhor nos protege. E se nós morrermos, a palavra de Deus fala que quem morre em Cristo é lucro. Amém. Mas deixa eu te falar, enquanto não acabar a promessa de Deus na sua vida, você não vai. Amém. A morte, quem tem escolha é quem não aceitou o Senhor, aqueles que não fazem o chamado do Senhor. Amém. Esses aí têm escolha. Vai morrer de qualquer jeito, mas os que têm o chamado de Deus, esse enquanto não cumpriu o propósito na vida dele, ele não vai, ele não encerra a carreira dele aqui. Verdade. Vamos orar pelo esse lar, do lado dos idosos, né? Vamos orar para aqueles idosos, aquelas pessoas que estão enfermas, até mesmo colocou no nosso grupo, muitas pessoas enfermas. Vamos declarar a cura, amém? E sobre a vida do Ails, que está muito gripado, do Israel, né? Vamos declarar sobre a vida de Zacura também, amém? Amém. Amém, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, sobre ali, Pai, no lado dos idosos, ó Pai, nós declaramos que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, possa vir sobre aquele lugar, Papai, derramando a cura sobre cada um daqueles senhores que está ali, Papai, vai nas UTI, Papai, visita cada um derramando a cura, Papai, e nós repreendemos, ó Pai, esse vírus sobre a cidade de Rio Verde, ó Papai, nós declaramos todos aqueles, ó Pai, que foi diagnosticado, ó Pai, com vírus, nós declaramos a cura, Pai, a restauração, Papai, a restauração do Senhor sobre a vida deles, ó Pai, que nesse tempo, ó Pai, nós possamos a crescer cada vez mais, ó Pai, que os filhos do Senhor possam estar cada dia mais fortalecidos, ó Papai, que nessa época, Pai, nossa fé, Papai, possa ser elevada, Papai, que no final dessa caminhada, ao final disso tudo, ó Papai, venha a prosperidade do Senhor, Papai, venha a alegria do Senhor, a abundância do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai, nós repreendemos, ó Pai, esse vírus sobre o Brasil, sobre o nosso país, ó Pai. Nós declaramos a falência desse vírus, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Pai. Abençoe cada um que estava acompanhando essa live, ó Pai. Cada um que ainda vai acompanhar essa live, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, que os anjos do Senhor, ó Pai, possa guardar, proteger o lar deles, ó Pai. Se algum familiar, ó Pai, estiver contaminado com esse vírus, nós declaramos a cura, Pai.